Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, a hospitais mortais, a infecções, doenças e contaminações. Eu sou Priscila, sou jornalista há muitos anos, mais de 20 anos, sempre em duas frentes, a frente comercial do jornalismo e a frente independente, tá? Já disse para vocês do meu incômodo com a imprensa, né, a grande imprensa que não foca os temas que deveriam ser focados, são uns xixizentos, né, o pessoal da grande imprensa foge da raia, tá conivente, né, com a bandaleira comercial dos hospitais. É revoltante, eu vejo isso com muita clareza agora que eu comecei, né, a mexer nesse universo das infecções hospitalares, que como vocês sabem, por uma questão pessoal, eu acabei me envolvendo com esse tema. Eu perdi o meu pai em janeiro, final de janeiro. Ele teve mais de 8 infecções hospitalares e morreu de choque séptico, é o que está no atestado de óbito dele. Ele teve várias sepses e vários choques sépticos, tá? Ele finalmente morreu disso, porque, óbvio, ele teve 8 infecções hospitalares, mais de 8, inclusive o Covid, no Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro. Tá, e comprovadamente todos, né? Tenho todos os exames de cultura, tá no prontuário, tá tudo direitinho lá, comprovado várias infecções que ele teve, muito mais que 7, tá? Então, obviamente que uma pessoa que tem tantas infecções, e ele lutou, ele conseguiu vencer algumas, mas elas voltavam, porque infecção hospitalar não tem cura, tá? É enxugar gelo, pegou a infecção hospitalar, acabou. Teu organismo nunca mais será o mesmo. Se você conseguir sobreviver a uma infecção hospitalar, um choque séptico, mas sua vida não será mais a mesma. Você ficará com sequelas, tá? Se você sobreviver, tá? Então, é muito revoltante, tá? Pro familiar que fica. Quando morre, eu tive perda total, né? Meu pai morreu, eu tive perda total, tá? Não tem como trazê-lo de volta. E como é que é, né, pra vítima? Passaram já 5 meses, tá? É revoltante, é muito revoltante. Cada um vai reagir de um jeito, né? Mas para mim é extremamente revoltante. Ainda mais estudando infecções hospitalares, entendendo que a responsabilidade é do hospital objetiva, né? A jurisprudência, inclusive, entende isso e eu também entendo isso, óbvio. Eu vou fazer uma comparação, né, aqui com vocês. Se você vai num bar, tá? Você pede uma bebida. O cara serve um copo sujo e você pega bactérias por causa desse copo, quem é o responsável? É o bar. É a mesma coisa, é infecção hospitalar num hospital, né? Se você vai num hospital, te colocam sondas e catéteres que você não sabe se foram limpos, mas se a pessoa teve 8, 7 infecções, óbvio que não tinha higiene, né? É uma questão de você racionalizar, né? Ninguém precisa, você não vai conseguir provar isso, até porque esses serviços são feitos de uma maneira escusa. Não tem transparência, tá? Então você não fica sabendo se eles lavaram, não lavaram, esterilizaram ou não, se estão usando maquiagem, se não estão usando bijuteria, se estão espirrando, se estão com Covid, óbvio, né? Que alguém passou Covid, né, pro meu pai. Claro, ele não pegou do ar. Alguém passou Covid para ele, né? Ele pegou as infecções lá, porque ele não tinha aqueles fungos todos. Então ele pegou 4 dos fungos mais perigosos do mundo que estão na lista da OMS, tá? Então são Candida tropicalis, Candida albicans, estudei cada um deles, tá? As bactérias também estudei, nós vamos falar delas aqui, também são perigosas. Algumas das bactérias que ele pegou são super resistentes. O antibiótico não consegue aplacá-las, tá? Pegou lá nesse hospital, provavelmente na UTI, na internação, tá? Porque ele não saiu de lá. E ele não tinha, tá? Então ele pegou lá. E aí não é pegou, gente. O que acontece? A infecção hospitalar é muito simples. Quando você estuda, você entende. É falta de higiene, falta de limpeza, né? Falta de limpar o catéter, a sonda, falta de cuidado, falta dos profissionais fazerem as suas higienes adequadamente, porque tem todos, né? Tem todo um protocolo que tem que ser seguido e que, né? Se a pessoa pegou 7, é porque eles não seguiram. Tá? É simples assim, é uma questão de racionalidade, né? Independente da pessoa ter comorbidade, ter uma lesão no cérebro, ser idosa, ser fraca, independente disso, ela não é culpada, ela é vítima, né? O que vai acontecer é que ela terá consequências mais graves, só isso, mas o culpado é quem causou. Quem causou o problema é o culpado, tá? Então, quando você vai estudando infecção hospitalar e você é vítima, porque eu sou vítima, né? Eu perdi meu pai disso, eu fiquei.
eu vou carregar isso, fui buscar o corpo dele, eu acompanhei tudo, né? Então você adoece com a pessoa também, né? E é revoltante, porque a pessoa não pôde fazer um tratamento que já estava planejado, né? Você planejou coisas para essa pessoa, ela não teve chance nenhuma, ela ficou lutando contra infecções, bactérias e fungos e vírus que estão ligados à falta de higiene e de cuidado, né? De profissionais e de um estabelecimento, e ela não teve forças, né? Ela não conseguiu. Ninguém conseguiria vencer 8, 7 infecções hospitalares, ninguém. Ele conseguiu até, né? Então, como é que vive a vítima, né? Eu sou vítima porque eu perdi um pai de infecção hospitalar, né? Nesse hospital aí. Insuportável, não posso nem ouvir falar nesse hospital, tá? Não posso nem falar. Se eu ouço alguém falando desse hospital, corro para falar o que aconteceu lá. Corro mesmo. Além das publicações, eu falo para todo mundo o que aconteceu nesse hospital. E para a imprensa também eu tô falando, tá? Então... nós derrubamos a liminar, tá? Eles estão me perseguindo, me censurando, mas isso não vai resolver, não vai me calar, né? Porque eu tenho todas as provas, eu tô tranquila, né? O problema então, mas a gente vive num país que os hospitais formam um cartel, é uma máfia, né? Eles fazem o que eles querem, eles sacaneiam pessoas, fazem infecções e fica por isso mesmo, dão desculpa, jogam a culpa no paciente, na comorbidade, e os médicos estão juntos, é muito revoltante, tá? Sinceramente, eu tenho medo de ir para um hospital, eu não tenho hospital para ir, eu prefiro morrer em casa. Eu não confio em um hospital, porque meu pai foi fazer uma biópsia, ele estava bem, ele estava vivo. Foi lá e morreu de outra coisa. Não foi da doença dele que ele morreu. Não foi da doença dele, tá? Então, o que acontece é isso. Como vive a vítima, né? Que eu sou vítima. É muito difícil. É muito difícil. Porque a revolta é muito grande. E ela é uma revolta que vai crescendo e vai ficando mais racional, tá? E você vai entendendo, conforme você vai estudando, né? Como aconteceu comigo, que eu estou estudando infecções hospitalares, criei um canal, estou entrevistando pessoas. Você vai entendendo racionalmente de quem é a culpa. É do hospital, é do grupo de médicos, né? Do grupo, da classe médica, né? Todo o grupo ali que estava envolvido, né? No processo dele, tá? E é uma coisa que não era para ter acontecido. É um efeito adverso, né? A Organização Mundial da Saúde diz que a infecção hospitalar é efeito adverso. Por quê? Porque se as pessoas tomassem mais cuidado, se os hospitais cuidassem, tivessem uma gestão melhor, boa, né? Treinassem melhor seus profissionais, pagassem melhor seus profissionais, né? Tivesse uma fiscalização séria mesmo, as pessoas não morreriam de infecção hospitalar, não morreriam, né? Elas morrem por isso. Fizeram até uma pesquisa, se não me engano foi o pessoal da Unicamp, e fizeram uma campanha de lavar a mão num hospital aí que tinha, né, um número de infecções hospitalares muito alto e melhorou um pouco, tá? Mas não resolveu, porque, claro, é um problema de seriedade, de se levar a sério a infecção hospitalar nesse país, coisa que não acontece, tá? Os órgãos públicos não estão nem aí até que morram parentes deles, esse hospital também não está nem aí, até que morra o pai e a mãe dos donos do hospital, que bem feito, se morrer, nada mais justo, né? Aí eles vão entender. Então, a gente, como é que vive? É revoltante, você não vive. Você vai levando isso com você, a revolta, né? De ter perdido um pai de infecção hospitalar, várias infecções, ter levado seu pai num hospital, ter confiado, achado que o hospital era bom, né? Você se culpa de ter levado ele nesse hospital. Você não é culpado, óbvio, o hospital é culpado, né? Ele é responsável. Você não sabia, né? Óbvio, se eu conhecesse esse hospital, eu não iria, jamais pisaria nem na esquina, que é o que eu faço hoje, nem na unidade da Paulista e nem da Vergueiro, tá? Porque ele tem 2 unidades. E ele vende uma imagem boa da Paulista. E o da Vergueiro pega uma rabeirinha, tá? Da fama boa que eles têm na Paulista. Mas o Vergueiro é abandonado, é um SUS particular, tá? No Reclame Aqui tem uma reclamação, inclusive uma pessoa falando isso, que é um SUS particular, esse hospital aí, tá? Que eu já citei, que meu pai morreu. Bom, como vive a vítima da infecção hospitalar? Você não vive. Você fica o tempo todo pensando no que aconteceu. Você lembra do seu pai, de você indo buscar o seu pai morto, seu pai amarrado, seu pai tudo machucado, das infecções todas, de que ele não pôde fazer um tratamento, de que ele poderia estar com você e não está. É muito revoltante, tá?
Não sei explicar para vocês, é muito revoltante, você não consegue esquecer, né? É muito difícil, você tem que procurar ajuda, né? Psicoterapia, arte marcial, tentar ocupar sua mente, criar canais para ajudar outras pessoas. Uma das formas de você lidar com uma tragédia como a minha, né? Porque meu pai para mim foi assassinado, 8 infecções e assassinato, tá? Uma das formas de eu lidar com isso é ajudando outras pessoas, é criando um canal, informando as pessoas e falando, né? Falando, porque falar é uma forma de você curar também. Mas isso nunca vai passar, tá? Nunca vai passar. Você não esquece seu pai, você lembra do seu pai, dele morto, dele com aquele olhar, né? Não consigo esquecer, né? Quando eu fui buscar o corpo do meu pai, eu vi o corpo dele, o rosto dele de susto. Não é pra menos, desculpa. Imagina, Gracinha. Ai, que lindo. Cachorrinho. Então, gente, quando você fecha o olho, quando eu fecho, eu vejo meu pai, né? Meu pai com aquele olhar desesperado, né? Da morte. O pé amarrado, todo machucado, aquele olho aberto, sabe? Não sei nem explicar o que é isso. Eu não sei, eu fico tentando pensar o que meu pai estava pensando quando ele estava morrendo, se ele sofreu. Eu gostaria que ele não tivesse sofrido, de verdade. Mas eu não sei. O olhar dele não sai da minha mente, né? Buscar o corpo. Eu fui sozinha buscar o corpo, tá? Ninguém me recebeu naquele... Eu não posso chamar aquilo de hospital, tá? Esse que eu já citei aí pra vocês. Não dá pra eu chamar isso de hospital, tá? É extremamente desumano, tá? Extremamente desumano. Um lugar que causa tantas infecções hospitalares para uma pessoa não tem nenhum tipo de tratamento humanizado, né? Então, é difícil lidar, né? Então você tem que fazer terapia, né? Pra tentar amenizar o cachorrinho. Que lindo cachorro. Você tem que fazer terapia para tentar amenizar um pouco, né? Essa dor que não passa, é eterna. A imagem do seu pai daquele jeito, aquele olhar, a boca dele. Meu Deus. Você nunca imagina que você vai pegar seu pai assim, de verdade. Assim, nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que eu fosse, né? Pegar meu pai desse jeito, passar por isso. Eu nunca imaginei, né? Você nunca imagina. E o pior, você não imagina que você nunca mais vai falar com seu pai, nunca mais vai ver seu pai. Quantas coisas que você deixou de falar pra ele, né? É difícil, muito difícil. Então, você tem que... Eu vou ruminando esse hospital, ruminando. Isso aí vai ser... É a arte da guerra, tá? Eu tô me preparando pra guerra com esse hospital, já tô na guerra. Mas eu não tô tão forte ainda, com o tempo eu vou ficar mais forte. Mas a luta é esse país, né? A gente tá num país desgraçado, que aceita, aprova, né? Que hospitais façam isso, matem pessoas com infecção, não sejam punidos, ainda censurem pessoas que falam. E órgãos públicos junto, é podre, muito podre. Vocês não conseguem imaginar como é revoltante, né? Conforme você vai se informando sobre a infecção hospitalar, o que aconteceu com seu pai, você vai se informando sobre o hospital também. Já tem várias denúncias em off contra esse hospital, tem histórias terríveis, assustadoras, muito assustadoras. Você vai encontrando outras vítimas no teu caminho. Isso ajuda a lidar, né? Porque quando você encontra uma outra vítima como você consegue dividir a dor, tá? E então, o fato de eu estar com o meu canal, chamando pessoas para falarem, eu estou encontrando outras vítimas, né? É muito triste, óbvio, são outras vítimas, né? Como eu. Mas isso vai dando um aconchego, tá? Porque você vai ouvindo outras pessoas e a dor vai diminuindo, você vai dividindo a sua dor com outras pessoas que entendem, né? A sua dor, tá? Mas é uma dor sem tamanho. Perder um pai é uma dor sem tamanho. Perder um pai e uma mãe, eu não sei se tem dor maior, tá? O dia que eu fui buscar o corpo do meu pai,
Eu demorei muito para buscar, tá? Eu não conseguia, eu não tinha coragem de buscar. Mas eu tinha que ir, eu era a única pessoa disponível que podia pegar, estrutura mais ou menos para pegar o corpo do meu pai. Então eu fui sozinha no carro da funerária, um carro grande, eu nunca tinha entrado num carro daquele. Bonito. Mas eu estava anestesiada. O meu ódio era muito grande e na verdade foi meu ódio que me ajudou a trazer o corpo do meu pai embora, tá? O ódio desse hospital. Mas eu estava completamente anestesiada. Completamente. Eu estava em surto, né? Na verdade eu tive alguma coisa, porque assim, eu não tinha reação, tá? Eu não tinha reação, congelei, né? Quando eu cheguei perto do corpo dele, eu congelei, eu não conseguia sair do lugar, né? Porque o cara estava pondo, né, o corpo dele no caixão. É uma coisa extremamente dolorosa, não sei nem explicar o que é isso. Ver meu pai grandão, né? Sempre foi um homem grande, um homem de personalidade forte, daquele jeito, né? Não sei nem explicar o que é isso, tá? Não sei. Ver ele daquele jeito, assim, né? O cara colocando ele dentro do caixão, eu congelei, eu não conseguia sair do lugar, tá? Tanto é que apareceu uma mulher lá da limpeza desse maldito hospital aí, né? E ela apareceu, né, da limpeza, ela falou assim, não, vocês têm que tirar ela daqui, ela não pode ver, né, essa cena, né, limpando o corpo do pai, tirando o corpo do pai. E eu não conseguia sair do lugar, eu congelei, eu entrei assim num trauma, né, foi traumático, né. Eu não conseguia sair e nem tirar o olhar do meu pai, daquele jeito, deitado daquele jeito. Terrível, terrível, terrível. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Então a minha luta é contra esse hospital, sim, né? Tentando orientar as pessoas sobre infecção hospitalar, falando a verdade. Nesse canal vocês não vão encontrar nenhuma informação verdadeira sobre infecção hospitalar, porque eu estou conversando com vários infectologistas e estou conversando inclusive com médicos. Eles mentem, eles tiram a responsabilidade deles da reta, tá? Então eles dão informações, eles passam informação deformada. Porque eles sabem que eles são responsáveis, mas eles não querem assumir que eles são responsáveis. Então, todos os infectologistas, a maioria que eu converso, eu até publico, coloco os vídeos e tal, mas assim, eu percebo claramente que ele tá tirando dele da reta e que ele não tá falando, né, de fato, que tem infecção hospitalar. E você vai ver isso, né? Por isso que a situação não muda, porque você não tem profissionais conscientes, né, sobre a infecção hospitalar, eles não assumem os erros deles, então eles não podem melhorar, eles se escondem. Então eu li uma pesquisa sobre erro médico e muitas vezes o erro acontece sem que ele nem seja o profissional. Quando ele erra e ele sabe que ele errou, ele esconde o erro médico. Por quê? Porque ele tem medo de ser punido. Ou seja, ele não é corrigido. Ele não assume o erro dele. Então ele é um sociopata. Então, na verdade, a gente vê que boa parte dos médicos são sociopatas, porque eles não assumem os erros. Isso é um traço de um sociopata, né? Então, agora eu estou lidando com um hospital sociopático e com médicos sociopáticos. Então, eu não gosto realmente da classe médica. Realmente não gosto.